Oiê! Hoje eu vou contar para você alguns fatos bem curiosos sobre a nossa voz. Continuo com o meu desafio aqui do Veda, o nosso Veda Voz, essa tag que eu criei aqui para o canal para trazer vídeos todos os dias sobre voz durante todo o mês de abril. E hoje eu vou falar para vocês alguns fatos bem curiosos sobre a nossa voz, que talvez você ainda não saiba. A primeira curiosidade é que sem ar não existe voz. Para que as pregas vocais vibrem, para gerar o som, o que chamamos de fonação, é preciso que tenha um ar passando entre elas, e esse ar é que vai fazer com que as pregas vocais entrem em contato e comecem a vibrar. Quer ver um teste muito simples que você pode fazer? Tira todo o seu ar do seu pulmão aí, prende boca e nariz e tenta produzir algum som. Não vai sair nada daqui, porque sem ar passando, prega vocal não vibra mesmo. Então é por isso que nós dizemos que o ar é o combustível da nossa fonação, a maneira como nós respiramos, como nós produzimos esse fluxo aéreo, por isso que trabalhamos todas essas questões quando trabalhamos a nossa voz. Segunda curiosidade é que o som que você escuta da sua voz é completamente diferente do som que é produzido aqui na laringe. O som gerado na laringe, ele ainda não representa a voz que nós ouvimos. Ele é um som bem fraquinho, então tem uma intensidade bem fraca, e ele não se parece com nenhum som da nossa fala, vogal, consoante, nada. Ele parece um som de um barbeador elétrico, um bzzz, assim. Esse som básico, ele vai se transformar, vai se moldar pelas estruturas do nosso trato vocal. Então, tudo que está acima das pregas vocais, garganta, boca, nariz. Então, o som, ao passar pelas pregas vocais, faz esse som bem basiquinho, ele vai passar por estruturas, vai encontrar alguns anteparos, vai encontrar as paredes da faringe, né, da bochecha, língua, e isso tudo, essa relação desse som com essas cavidades e essas estruturas é que vai moldar o som da voz que nós escutamos, o timbre da voz. Isso junto, obviamente, com a articulação. Então essa voz que nós ouvimos já é o modelo amplificado daquele som bem basiquinho que foi produzido aqui. Terceira curiosidade, a função primordial da nossa laringe não é a produção da voz. Mas como assim? A minha laringe não foi feita para produzir som? Não, a função primária da laringe é de proteção. Proteção das vias aéreas inferiores, dos nossos pulmões. Nenhum alimento ou líquido pode entrar no nosso pulmão, somente ar. E o caminho que o alimento faz quando nós comemos é muito próximo do caminho do ar que vai até os pulmões. Então, o nosso corpo precisaria ter aí mesmo um mecanismo de proteção para que esse alimento não entre no buraco errado, como a gente brinca quando a gente engasga. Aliás, quando nós engasgamos, é exatamente isso. É esse alimento que deveria passar pela faringe, pelo esôfago, e ela cai, um pouquinho de alimento cai ali na laringe. Quando o alimento cai na laringe, a prega vocal, como proteção, ela se fecha, ela bate uma na outra bem forte para poder não deixar cair pela traqueia esse alimento. E além de ter esse fechamento, ainda tem o reflexo de tosse. A tosse é quando você bate as pregas vocais muito rapidamente, muito forte uma na outra, para expulsar esse alimento. Então a laringe no corpo humano exerce uma função muito grande de sobrevivência. Quarta curiosidade, nós ouvimos a nossa própria voz de forma diferente com relação a todas as outras pessoas. Essa curiosidade é um dos meus primeiros vídeos do canal. Por que a gente não gosta da nossa voz quando a gente escuta gravado? Um pouco é por causa disso, porque nós não reconhecemos aquela voz que está na gravação, porque nós entendemos que a nossa voz é diferente daquilo. Mas olha só, não é. É que nós ouvimos a nossa própria voz de uma forma diferente. Quando escutamos os sons do ambiente, os sons de vozes de outras pessoas, nós escutamos por via aérea. Esse som vai sair da boca da pessoa, vai propagar pelo ar, vai chegar até o seu ouvido, você escuta essa voz. Agora, quando a gente escuta a nossa própria voz, nós escutamos por duas vias. Essa via aérea, então o som sai da minha boca, se propaga pelo ar e chega no meu ouvido, mas também eu escuto a minha própria voz pela vibração dos ossos da minha cabeça. É a via óssea. Então, esse plus, né, essa segunda via que
que você escuta a sua própria voz, ela traz uma característica um pouco diferente. Então dá a impressão que a voz está um pouco mais grave, dá a impressão que ela está um pouco mais encorpada, um pouco diferente do que você escuta quando não tem essa via, quando você só escuta a voz gravada. Mas olha só, a voz que todo mundo escuta é realmente aquela da gravação, não é aquela que você ouve ao vivo. Então, como que você pode melhorar assim o seu gosto pela sua própria voz? Primeiro é você se ouvindo mais, gravando, fazendo esse monitoramento. Você precisa se acostumar um pouco mais com o timbre da sua voz que todo mundo ouve, que é diferente do que você mesmo ouve. Com o tempo, esse estranhamento ele vai diminuindo. Então você se grava mais, você se ouve mais cantando, mais falando, e aí você começa a se acostumar mais com essa voz e vai ficando mais natural. E uma última curiosidade é que a voz também envelhece, como todos os órgãos do nosso corpo. O processo de envelhecimento da voz é um processo natural e se chama presbifonia. Quando vamos envelhecendo, uma série de mudanças ocorrem na nossa anatomia, existe muita mudança hormonal e tudo isso tem uma influência na qualidade da voz, no timbre, na intensidade, na flexibilidade. Então nossos músculos ficam mais flácidos, as cartilagens têm uma tendência a ficar mais calcificada, então também tem uma alteração aí na mobilidade. Então é natural que com o decorrer dos anos nós tenhamos diferenças na qualidade de voz em função do envelhecimento. Mas tem uma boa notícia que nós podemos prolongar essa longevidade da voz se ao longo da vida nós tivermos bons cuidados, um uso vocal adequado, cuidados de saúde. Então também não é assim, com 40 anos você já ficar com uma voz de velhinha. Não dá, né, gente? Sobre essa curiosidade eu tenho um vídeo com dados bem interessantes, eu vou deixar aqui para você se você ainda não viu. E você, já conhecia essas 5 curiosidades sobre a nossa voz? Esse instrumento tão rico, tão maravilhoso que a gente tem? Deixa aqui nos comentários, coloque também a sua opinião, sua sugestão de temas e a gente se vê amanhã no V da Voz. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!